Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês me dêem um joinha, coloquem grave. Estou vendo, apareceu aqui, tá tudo certinho. Eu vou pedir para o Vini se ele consegue ver, tá tudo certinho, tá compartilhando. Bom, bora lá, pessoal. Essa daqui é uma aula de ouro que eu preparei, que eu trouxe para vocês, né? Porque eu vou contar um pouquinho aqui também da minha história. E eu vou ensinar como você faz para você faturar de 5 a 10 mil reais por mês com semijoias. Isso é muito possível. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para você chegar lá. Deixa eu só passar para o próximo slide, que ele deu uma travadinha aqui. Dois. Deixa eu só minimizar a tela aqui. Eu quero saber, né, se você já pensou em vender de 5 a 10 mil reais por mês e colocar 60% do valor das suas vendas direto no seu bolso. Você já pensou nisso, pessoal? O que você faria, né? Vamos supor aqui que você esteja vendendo 10 mil reais por mês. Você colocar limpo no seu bolso 6 mil reais. Né? O que você faria de diferente? O que você mudaria? Tá? E essa é a primeira pergunta que você vai responder aí, que você vai anotar. Porque faz parte da nossa aula, né? A gente olhar para isso. Então, coloquem aí o que você faria de diferente, né? Como, o que mudaria aí na sua vida se você, né, lucrasse por mês aí 6 mil reais. Tivesse uma renda extra a mais de 6 mil reais, ou você fosse, né, ter essa renda e viver exclusivamente no semijoias, ter 6 mil reais a mais aí todo mês. Para quem que é essa aula, né? Essa aula é para você que já está revendendo semijoias, ou você tem um outro negócio que você deseja potencializar os seus ganhos mensais. Aqui nós temos alguns clientes que têm joalheria, né, e quer colocar semijoias. Nós temos clientes aqui que a gente atende que tem salão, né, e quis colocar semijoias para poder aumentar os seus ganhos. Porque sim, já tem clientes, né, movimentando ali, você já tem um cliente, você só precisa ter mais um produto para poder oferecer para ele, para que aumente os seus ganhos, tá? Então, essa aula aqui, ela é para você. Eu vou te mostrar como faz para você ter lucro com semijoias de maneira simples, de maneira descomplicada. Mesmo se você já tiver um emprego, né? Ou se você estiver começando do zero. E mesmo que você nunca tenha vendido nada. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum sobre vendas. Tá? Essa aula aqui também é para você, porque, né, como eu disse antes, é uma maneira simples e descomplicada. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Como que eu iniciei. Daqui eu tirei todos os aprendizados que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, né? Foi daqui que eu tirei a minha experiência, meu know-how, né? Ele veio daqui. Então, queria contar um pouquinho, porque história, eu sei que muitas pessoas que estão aqui vão se identificar, vão se inspirar, às vezes estão num momento muito parecido, né? Às vezes já deram um passo, já estão um pouquinho adiante, quando eu chegar um pouquinho mais lá na frente, vão se identificar também. Bom, eu trabalhava de dia, né? Eu estudava à noite, eu venho de uma família muito, muito pobre, né? E eu precisava desse emprego, eu precisava desse trabalho, eu precisava de estudar à noite, e eu tinha uma filha pequena, né? Eu engravidei durante a minha faculdade.
Na faculdade, eu já tinha tentado vender lingerie. E eu trabalhava, era uma forma de consignado, né? Aquela época eu não tinha dinheiro para poder estar investindo, eu não me apareceu nenhuma oportunidade, né, ali no momento. Então, eu resolvi pegar a lingerie, né, para ver se eu conseguia vender, fazer uma outra renda. E eu coloquei aqui, pessoal, olha só, sobrava só R$1 do meu salário. Isso não é brincadeira, tá? Isso é muito sério. Sobrava só R$1 do meu salário. Sobrava R$1, porque era uma pessoa muito organizada. Eu colocava uma planilha aqui, ali, ó, né, os meus gastos na ponta ali, para que eu não conseguisse pagar todas as minhas contas, não deixasse nada para trás. Só que com uma filha pequena isso é muito desafiador, né? É muito difícil. Sempre surgem, né, custos extras durante, né, um mês, um remédio, alguma coisa. Então, assim, como que a gente vive desse jeito, né? A gente vive sempre angustiado, né? E eu era muito insatisfeita com a minha situação desde quando eu saí do sítio, né? Eu morava no sítio com a minha mãe e com meu pai. Desde quando eu saí de lá, eu falava que eu ia mudar a minha situação, tá? Eu era muito insatisfeita com o que eu ganhava, né? Onde eu estava, eu desejava desde pequena, gente, eu lembro desde criança, eu desejava que fosse diferente aquilo. Eu queria uma condição melhor, eu queria uma condição melhor para minha filha, né? Eu queria dar uma escola boa para ela, porque foi algo que eu não tive. Eu queria poder levar ela para poder passear, eu queria poder ajudar meus pais, ajudar minha família, né? Porque isso tudo para mim era muito, muito importante. E eu percebi que aquela condição que eu tinha ali, né? Eu não ia conseguir fazer isso, eu não ia conseguir dar uma boa condição de vida para minha filha, para mim, não ia conseguir ajudar a minha família. E foi então, né? Eu olhei aquilo e falei, meu, preciso tomar uma decisão, né? Eu preciso mudar, preciso sair daqui onde eu estou, preciso fazer diferente, porque senão, ou eu vou levar muitos anos para poder conseguir conquistar alguma coisa, ou eu vou ficar nessa situação para sempre, e eu não aceitava isso. Eu precisava de algo ali que realmente me desse dinheiro. Então, foi aí, né, que eu comecei a olhar mais, né, para a minha situação. Eu comecei a pensar um pouco melhor, né, parar, olhar. E eu queria que você fizesse isso também, né, porque eu fiz esse momento de reflexão. Como que você se sente na situação que você está hoje? Como que você se sente? Você sente que você poderia fazer mais, que você poderia ter mais, que você poderia estar, né, num lugar diferente, né? O que você gostaria que fosse diferente? Pode anotar isso daí também. O que você gostaria que fosse diferente hoje na sua vida? Onde você gostaria de estar? Né? Como que você se sente na situação que você está hoje? O que eu aprendi, né, durante esse tempo? Eu aprendi que não importa onde você está hoje, não importa. Essa situação que você está hoje não é a situação que você vai viver para sempre. O que importa é onde você quer chegar. Então, a gente tem que, né, olhar para a nossa situação, não importa as condições que eu tenho hoje. Né? Eu comecei a vender na maleta. Eu comecei sem nada, sem cliente nenhum, do zero. Comecei do absoluto zero. Então, não importa aonde você está hoje. O que importa é onde você quer chegar. Acho que ele deu uma voltadinha. Bom, foi aí, então, né, que eu conheci o universo das semijoias. Como que eu conheci? Não foi pela minha cabeça, né? Não foi do nada assim, que eu conheci o universo das semijoias. Alguém me apresentou, né? Alguém me apresentou as semijoias.
que foi o meu tio, né, o tio do Vini. O Vinícius, ele é meu marido, meu sócio, ele está aqui no chat ajudando, né, a responder. E nós tínhamos um dinheirinho guardado e a gente precisava tomar uma decisão, fazer alguma coisa com aquilo. A gente já tinha estudado diversos tipos de negócios. A gente ia em feiras de franquia, sabe? A gente viu muita coisa. A gente foi atrás de muita coisa, né? E eu já tinha feito um teste de revenda consignada. E eu já tinha visto que a revenda consignada, né, ela não iria me proporcionar um bom crescimento, porque eu ganhava muito pouco. Eu tinha que fazer muito esforço, fazer muitas vendas para poder conseguir ter um retorno, né? Inclusive, né, o tio Cláudio, né, que ele banha as joias até hoje para nós. Então, o nosso banho ele é terceirizado. Então, até hoje, ele ainda é nosso fornecedor de banho. Pessoal, e agora eu vou falar para vocês por quê? Por que que eu escolhi trabalhar com semijoias? Tá? Durante esse processo, né, quando o meu tio ele chegou e falou, olha, vocês têm dinheiro, por que vocês não começam, né, a investir em semijoias? A gente não tinha conhecimento nenhum, era zero conhecimento sobre o produto, zero. Né? A única coisa é que aqui em Limeira tem muito trabalho, né, de terceirizados. Tinha uma irmã minha que ela, né, já tinha feito, eu já tinha ajudado um pouco nela com esse trabalho manual, mas era só isso que eu sabia. Não sabia nada sobre banho, não sabia nada sobre vender, eu não sabia onde conquistar minhas primeiras clientes, não sabia nada. Mas eu comecei a estudar e eu percebi que a margem de lucro era maravilhosa. Era uma margem de lucro muito acima do mercado, muito maior do que as outras, né, os outros setores que eu tinha buscado para poder empreender. A margem de lucro da semijoia, ela chega até 300%, até 300%. Já vi algumas clientes minhas trabalhando até com mais. Então, é uma margem maravilhosa. Ó, roupas, sapatos, lingerie, cosméticos, alimentos, né? Todos esses, a maior parte que eu vejo, né, a margem sobre né, esses itens aí é de 100%, 120%. Não é muito mais que isso. Então, quando eu comecei a estudar, fui procurar como que funcionava a semijoia, né, eu comecei a me interessar mais ainda pelo ramo de semijoia. E eu percebi que se eu tivesse um produto com uma margem muito maior, eu não ia precisar fazer tantas vendas para poder conseguir ter um resultado, né? Que acontecia quando estava tentando vender lingerie lá na faculdade. Né? E eu tinha pouco tempo, porque, gente, eu estava com uma filha pequena, estudando, com casa, marido, né? Então, é uma loucura. Se eu tivesse que entrar em alguma coisa que fosse tomar muito meu tempo, eu não iria conseguir fazer. E eu ainda tinha que cuidar da minha filha. Né? Quem tem criança pequena aí sabe o quanto que é difícil a gente, né, conciliar tudo se a gente tiver que sair de casa para poder trabalhar, né? Ter que sair, né? Isso é bem complicado. Então, eu comecei a perceber que a semijoia, né, ela ia conseguir, com essa margem de lucro que eu ia conseguir trabalhar com a semijoia, eu ia conseguir bons resultados mesmo tendo menos tempo. Então, foi, né, onde eu comecei a me interessar um pouco mais ainda pela semijoia. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de dentro de casa, né? Então, eu não precisei sair. Eu trabalhei dentro de casa, acho que até a Laura completar 4 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos.
Então, eu consegui ficar bem mais tempo com ela, enquanto ela era bem pequitita, consegui cuidar dela, conseguia conciliar, né, o meu negócio, a minha filha. Por exemplo, né, às vezes a gente vai ter que levar para a escola, a gente consegue ter uma flexibilidade, você consegue sair, né? Você não tem aquele problema de quando, às vezes, a gente tem um trabalho fixo, a gente não conseguir fazer isso, né? Então, eu conseguia ter esse tempo. Para quem tem um trabalho, né, é uma excelente oportunidade você estar levando as joias para poder vender no trabalho e fazer ali uma segunda renda. Né? Nós fazíamos feira em BH e a gente tinha algumas clientes lá que elas vendiam dentro da Fiat, Ali tinha um volume de pessoas, né, considerável. Elas vendiam, né, para os maridos entregarem como presente para as esposas, elas vendiam, né, para quem entregava para as namoradas e para as próprias mulheres ali. Só com esse contato que elas tinham lá, elas já falaram para mim que elas conseguiam fazer o dobro, às vezes quase o triplo do salário que elas tinham lá dentro. Só com essa revenda que elas faziam lá dentro. Né? Uma coisa que é maravilhosa, gente, é ser independente. Né? Não precisar pedir dinheiro para os pais, não precisar pedir dinheiro para o marido, né? Realizar as suas coisas, não depender de ninguém, conseguir, né, presentear alguém, com um dinheiro que é seu, fruto do seu trabalho. E a gente se sente realizada, né? A mulher, ela se sente realizada quando ela consegue conquistar. Diante de tudo que a gente faz, de tudo que a gente realiza, a gente ainda conseguir ser independente, né? A partir do nosso dinheiro, a gente conseguir ajudar a nossa família, conseguir ajudar dentro de casa, né? A gente se sente muito mais útil. Com as semijoias, você faz as mulheres se sentirem mais bonitas, mais elogiadas, mais amadas. E isso tem um impacto, né, emocional, um impacto de autoestima muito positivo. Fazia um certo tempo que eu não fazia vendas presencial aqui, né? E nós tivemos o Dia das Mulheres, né? Foi ontem. E nós resolvemos, a gente sempre faz aqui, né, algo com as mulheres aqui dentro, porque, gente, nós somos aqui, ó, 99% de mulheres, né, que eu só contrato mulheres aqui para dentro, e quando chega Dia das Mulheres, a gente vai lá, fotografa elas, né, depois vocês vão lá dar uma olhada no nosso Instagram, como que tá, a gente faz vídeos, então elas têm um dia da beleza, um dia de ser modelos, e, gente, só de ver, né, eu fui montando os mixes, eu fui criando, eu fui colocando nelas, de acordo com o estilo delas, né, a felicidade delas, e elas falando, meu Deus, eu não tenho essa daqui agora, eu vou ter que comprar, porque eu achei maravilhoso, né, a Raquel falou diversas vezes, o Vinita falou, nossa, a Raquel falou diversas vezes, nossa, hoje eu tô linda, eu tô maravilhosa, né, isso é muito verdade, a gente vê, né, isso nas nossas clientes quando a gente está fazendo as nossas vendas. Isso é maravilhoso, a gente ter esse poder de levar beleza, esse poder né, de levar autoestima para as nossas clientes. É algo que é maravilhoso. Né? Realmente, até coloquei aqui, ó, é de mulher para mulher. Tá? Por isso, Semijoia é um produto tão maravilhoso para se vender. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 110 milhões de mulheres. Gente, né, por mais que a gente pense, ai, nossa, tem bastante concorrente, ai, não sei o que, sabe? A gente pensa, gente, tem muito espaço para crescer. Muito, muito, muito. Tem muita orelha, muito braço, muito pescoço para a gente colocar uma semijoia. Tem muita oportunidade da gente ganhar dinheiro. Muita, muita oportunidade. Outros benefícios, né, que ajuda muito a gente a trabalhar com semijoias. É um produto pequeno, ele é de alto valor agregado, ele cabe em qualquer lugar da sua casa. Você pode começar, né, com um pequeno espaço que você tem para você sentar, para você organizar, né, ter a sua maleta, você já começa o seu negócio, né? Então, olha só que
excelente. Para quem começa com sapato, com roupa, são produtos que ocupam um espaço muito grande. Eu comecei dentro da minha casa e eu acho que a gente ficou até a gente falou, meu, não dá mais, né? Não tem mais espaço, a gente precisa agora ter um lugar para a gente trabalhar. Eu acho que nós ficamos uns 2 anos e pouco, né, trabalhando dentro de casa mesmo. Né? A gente montou um escritorinho lá para a gente poder trabalhar, então a gente trabalhava de dentro de casa. Quando você, né, pensa em ter um espaço físico, né, e isso não tem nada de errado, inclusive é excelente ter isso nos seus sonhos, é maravilhoso. Mas a gente poder começar, né, sem ter um alto custo, principalmente um espaço físico que às vezes vai te gerar um custo todos os meses de um aluguel. Você vai precisar ter um capital de giro para isso, né? Então, assim, às vezes esse dinheiro você poderia estar reinvestindo, você poderia estar comprando mais mercadoria, aumentando seu estoque para você vender mais, você poderia estar fazendo uma retirada de salário, tá? Então, né, não ter que precisar iniciar já de cara, né, tendo aí um custo de ter um espaço físico é muito bom. Não tem grade de tamanho, roupas, sapatos, tudo isso a gente trabalha com grade, né? Não faz muito tempo, eu fiz um treinamento com uma especialista em estoque de moda, né? E só que ela, óbvio, ela faz muito mais voltada para roupas, mas a gente tira isso e adapta, né, para o nosso negócio. Gente, ela contando é uma coisa assim, porque ela já fez assim para grandes empresas, grandes empresas. Se vocês ouvirem ela contando, né, sobre como que fica, porque quando você vai comprar roupa, você tem que estar, a maior parte, né, dos fabricantes que vendem roupas, você precisa comprar a grade toda. Nem que não for obrigado você comprar, você vai precisar ter uma grade de roupas, né? Então, às vezes você vai ter que investir no PP e no GG, que eles vão ter um volume muito maior. A maior parte, né, das roupas, ela tá ali no M, a maior parte dos sapatos está no 36, no 37. Você tem que investir na grade toda para você conseguir atender os seus clientes. E o que acontece? Né? Algumas vão ficando encalhadas, né? Porque não vai ter, né? Às vezes a cliente ela gosta, mas aquele tamanho não dá nela, né? Então, a semijoia ela não tem isso, né? A gente não tem. A gente tem a questão dos anéis. Vou falar um pouquinho aqui para vocês também como que faz para poder trabalhar com os anéis. Mas assim, de resto, a gente trabalha com chokers com extensor de 10 centímetros, né? Para que consiga atender aí o maior número de pessoas possível. Então, só nisso daqui já melhora muito, né, a nossa lucratividade, porque o estoque que a gente compra, a gente tem uma possibilidade muito maior de vender do que se a gente trabalhasse com grades. Além dele ser leve, né? A semijoia, ela é um produto leve. Ela faz isso ficar muito mais barato o frete. Então, é excelente para poder vender na internet. O frete é super barato, né? Para quem está consumindo, ter um frete barato é muito bom. As pessoas elas acabam comprando muito mais. Para você, né, ter uma entrega gratuita na sua região, é muito fácil. Você consegue fazer isso através de um motoboy, que é outra coisa que impulsiona vendas também, né? Então, essa é uma outra parte muito boa de semijoias. Você consegue comprar direto do fabricante, online, sem precisar ter que viajar, sem precisar ter que sair da sua casa para começar o seu negócio, né? Então, o horário que você tem disponível, aquele horário ali, às vezes, à noite, né? Ou um pouquinho antes de ir para a faculdade, ou um pouquinho antes de ter que, né, realizar alguns afazeres, enfim, você consegue pegar aquele horário e destinar para poder fazer as suas compras. Quando eu revendia lingerie, a cada 20 dias eu tinha que me locomover para poder fazer as trocas e o acerto, né? E o que acontecia? Gente, eu não tinha carro, né? Então eu ficava dependendo, às vezes eu tinha que pedir para minha irmã, eu atrapalhava ela, né? Porque ela tinha um horário de almoço super corrido também, ela tinha que ir lá me ajudar com isso.
Às vezes eu fazia isso dia de sábado e era super corrido também, porque eu tinha vários outros afazeres, né, porque eu aproveitava que o Vi podia estar me levando lá para eu poder fazer as trocas. Então, a semijoia não, a semijoia você vai comprar, né, do seu celular, do seu computador, do que você tiver, no horário que você puder, você não vai precisar sair da sua casa para poder sair, para poder comprar. Tem um custo de viajar. Então, assim, ó, se você viaja, você tem um custo de viagem. Esse custo de viagem, você tem que diluir ele no seu produto. Logo, você vai ter uma margem menor, certo? Então, você não precisa ter esse custo. Você consegue aumentar a sua margem só de reduzir esse custo de viagem. Principalmente quando a gente está começando, a gente não tem aquele grande volume de produtos para diluir o nosso custo de viagem, a melhor coisa que tem é a gente fazer tudo com baixo custo. Agora eu vou voltar um pouquinho na minha história, vou contar como que eu fiz a minha primeira compra. Eu fui lá, comprei algumas joias, comprei uma maleta. Essa maleta que vocês estão vendo aqui, né? A gente conta a nossa história, tem alguns vídeos lá dentro do Instagram também, onde eu conto mais, né? Um pouquinho mais aprofundado da nossa história. E eu fui vender na faculdade, com a cara e com a coragem. Fui lá, comprei, né? Peguei um dinheiro que a gente tinha e comecei a vender. Vendi na faculdade, comecei a vender para a família, comecei a vender para as amigas. Na academia, o Vini, ele era personal, então a gente oferecia bastante lá. E foi daí que eu comecei a perceber que existiam alguns mitos e algumas verdades sobre vendas. Né? A maior parte das pessoas não contam isso para você. Né? Ou então elas têm algumas crenças, né, que realmente na prática não funciona, não existe. Né? E eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre isso. Alguns mitos, né? Porque, gente, eu já tinha vendido, né? Eu já havia começado no universo das vendas mesmo. Só que mesmo eu tendo começado ali no universo das vendas, eu ainda era inexperiente, né? Eu não tinha algumas técnicas, enfim. Muitas vezes, a gente acha que vender é chato. A gente começa a revender porque a gente precisa vender, né? É necessário vender para que a gente, né, consiga lucrar, consiga conquistar. Mas tem muitas pessoas que acham que vender é chato. E não, gente, vender é maravilhoso. Vender é você solucionar o problema da sua cliente. Nossa, mas como que eu vou solucionar um problema com uma semijoia? Não faz sentido isso. Gente, a sua cliente, ela tem um problema. Ou ela está buscando uma semijoia para o dia a dia dela, para ela se sentir mais bonita, né? Para ela melhorar a autoestima dela. Ou ela está buscando uma semijoia porque ela vai ter um evento. Ou ela está buscando uma semijoia que atenda ao estilo dela para que ela consiga usar durante o dia, sair à noite, estar bonita, estar sexy, né? Aquela semijoia que ela vai estar ali nesses dois períodos aí que ela precisa estar bem vestida, precisa estar arrumada, precisa melhorar a sua autoestima. Então, todo cliente, ele tem um problema. E vender é você solucionar o problema. Então, não tem nada melhor do que você ver a alegria da sua cliente quando você entrega, quando você vê ela com aquela autoestima melhor, ela feliz, né, por aquela aquisição, aquela compra que ela acabou de fazer. Outra coisa, gente, eu vi isso aqui, ó, há pouco tempo de uma amiga que foi me visitar em casa. Vender é um dom. Como se a pessoa ela nascesse sabendo vender. Né? Isso não é verdade. Tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Vender não é um dom. Tá? Vender é um método. Tem estratégia, né, para poder vender. A gente já vai falar sobre isso também. Então, se você tem essas crenças, se você acredita em alguma delas, eu preciso que você já vá deixando elas de lado, porque isso daqui vai destravar você, vai bloquear. Isso daqui vai impedir que você bloqueie e deixe de vender, que você perca vendas. Tá? Porque algumas dessas aqui eu também acreditava. Tá? Também acreditava. E comecei a ter resultados depois que eu fui deixando algumas dessas crenças aqui de lado. Vender incomoda as pessoas.
Para quem já está aqui e já iniciou, né? Porque teve algumas meninas aqui que falaram, já iniciei as vendas. Sabe o quanto é bacana a gente chegar com uma maleta linda, né? Uma maleta bem montada, abrir no meio das amigas, num churrasco, chamar para o lanche e mostrar, para poder ver só a loucura das mulheres querendo comprar. Gente, se isso incomodar, né, então não sei o que é, né? Elas ficam doidas, elas adoram, elas, né, querem pegar na mão, elas querem ver, querem provar. Então, não, gente, vender não incomoda. Né? O bom vendedor é aquele que fala bastante, que vende gelo para esquimó, que empurra as peças para as clientes. Deus me livre, Deus me livre. Às vezes você tem, né, essa percepção, porque às vezes você já passou por algum momento em que um vendedor te empurrou, né, alguma coisa, algo que você levou para casa que você não estava satisfeito, não foi algo bacana para você. Mas não, gente, o bom vendedor é aquele que entende e oferece e soluciona o problema que a cliente tem, entrega o melhor para ela. Então, isso é um mito, não é verdade. Eu tive uma experiência com uma amiga minha, ela estava vendendo Rinodê, né? Eu comprei algumas coisas dela, justamente as primeiras coisas para eu testar, porque eu nunca tinha comprado nada, né? Bom, vou comprar para poder ver qual que é a qualidade do produto, enfim. E logo depois, né, ela tentou fazer vendas empurradas, tentando vender coisas para mim que eu não precisava. Eu falava para ela, olha, não preciso disso, não preciso daquilo. Na verdade, quando a gente tenta fazer isso daí, né, empurrar, o que acontece com os clientes? Eles não vão querer mais, né, esse atendimento, porque acaba ficando chato. A gente tem que entender o que os nossos clientes precisam. Só pedir para o Vini dar uma olhadinha no horário, se eu não estou recebendo muito. Tudo bem, Vini, com o horário? Mas indo um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Vou acelerar um pouquinho aqui para que eu consiga entregar mais rápido aqui para vocês. Querer vender sem parecer que está vendendo. Gente, a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa assumir que nós somos uma empreendedora que vende. Tá? Isso é muito importante para que as outras pessoas saibam, para que elas indiquem, tá? Para que você fale isso e a pessoa ela já esteja sabendo que você é uma empreendedora que vende. Tem uma forma de você conduzir a venda para que a pessoa ela se sinta muito mais confortável, né? Mas não existe isso, tá? Você tem que se profissionalizar. E algumas verdades sobre vendas. Ouvir mais, falar menos, fazer perguntas para conhecer e entender o que o seu cliente gosta e precisa, né? Então você vai perguntando se a sua cliente ela gosta de mixes mais cheios com vários colares, se ela gosta de joias maiores, mais estilosas, se ela gosta de mais clássicos, mais delicados, se ela gosta de pérolas, se ela gosta de pedras. A gente vai conversando e a gente vai descobrindo. E daí, nessa conversa, a gente começa a entender um pouco mais para a gente poder oferecer o que ela precisa. Perguntar se tem alguma ocasião, se tem alguma coisa que ela está buscando, uma semijoia, né? Então, são perguntas, mas a gente vai ter que ouvir mais, tá? O seu cliente, ele é o ativo mais importante que você tem. Não foque em vender, né? O que essa minha amiga fez comigo, tentar empurrar produtos. Foque no cliente, né? Foque em perguntar, foque em entender o que ele gosta, foque em entregar o que ele está precisando, o que ele está querendo. É nisso que você tem que focar. Vender é um método, tá? Não é um dom. Lembra que eu falei, as pessoas, ninguém nasce sabendo vender. Algumas pessoas, elas têm maior facilidade de iniciar uma conversa, né? Elas têm maior facilidade. Mas isso não significa que ela é uma boa vendedora, né? Então, aqui, né, um pouquinho desse método. Iniciar uma conversa, fazer algo que chama a atenção. Gente, não existe nada que chame mais a atenção do que você estar com seus produtos e mostrar para as pessoas e falar, olha, de hoje estou revendendo semijoias, né? Olha só, você quer dar uma olhadinha nas peças?
dar uma olhadinha nas joias, né? Nada chama mais atenção, porque semijoia é um produto de desejo. Então, nada chama mais atenção do que as pessoas verem. Então, é o primeiro passo. O segundo é entender, fazer as perguntas poderosas, essas perguntas que eu acabei de fazer aqui com vocês, para poder entender o que o seu cliente gosta, o que ele está procurando, o que ele está precisando, né? E daí a gente vai começar a fazer os atendimentos, a gente vai começar, então, a oferecer, né? Fazer sugestões para que a gente encontre a melhor solução para o nosso cliente. E só depois, né, de a gente ter feito todas as sugestões, ter feito as escolhas junto com os nossos clientes, né? A cliente geralmente ela vai posicionar, então, olha, é isso mesmo aqui que eu quero, você já vai perceber e você caminha para o fechamento das vendas, né? Que é o pagamento, a embalagem, falar como que ela faz para poder cuidar das joias, como que funciona a garantia, né? Essas informações de fechamento de venda. Então, você cria um processo para você vender. Você não vai pular etapa, você não vai fugir de etapa, você vai criar um processo onde o seu cliente ela vai caminhar por esse processo. E aqui, talvez que algumas pessoas achem que isso é uma venda sem parecer que está vendendo. Mas não, né? É uma venda que ela tem um processo, onde a gente consegue entregar a melhor solução para o nosso cliente. Elimine as suas crenças e assuma o seu papel de empreendedora, que é uma profissional de vendas. Tá? A partir de hoje, você vai fazer isso. Você vai assumir o seu papel. O segredo para você destravar as suas vendas. Porque, gente, vai ter dias, né, depois de um certo tempo que a gente está vendendo, que a gente vai falar, eu estou indo para o salão, mas não vou levar a maleta, não. Vai dar um trabalhão. Não, acho que hoje não vou levar, não. Ou eu tô indo para um churrasco, mas hoje não. Pessoal, para quem é revendedora, você tem que acordar e você tem que ir dormir pensando em vender. É vendas o tempo inteiro. Você tem que estar pensando em vender. Então, toda oportunidade que você tiver, você tem que aproveitar para você fazer vendas. Tá? Como, se você por um minuto, por um segundo, você pensar, né, em não levar, em deixar para outro dia, né, você vai fazer algumas perguntas para vocês, tá? Para você mesma. Olha só, essa daqui. Como que as minhas clientes se sentem quando compram as minhas joias? Sabe quando surgir aquele pensamento que, não sei, será que não vai ficar muito chato eu levar, né, a maleta, oferecer lá? Como, faz essa pergunta, anota isso. Como que as minhas clientes se sentem quando compram as minhas joias? Para quem ainda não fez vendas, para quem vai começar, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhar com as minhas vendas? Pensa assim, não vou levar não. Não, mas calma aí. O que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar com as minhas vendas? Toda vez que você tiver algum pensamento, né, que vai te bloquear, que vai te travar para que você não faça vendas, você pode criar outras perguntas, tá, pessoal? Outras afirmações. Você pode colocar até uma afirmação mais específica. Se eu vender X, eu vou fazer uma viagem. Se eu vender X, eu vou fazer isso e isso com o meu dinheiro. Você pode até, em vez de perguntas, deixar afirmações. Isso vai te ajudar a destravar e não perder vendas. Bom, pessoal, né, o que foi depois disso, né, depois de tudo isso, que eu aprendi isso daqui que eu trouxe para vocês, que as minhas vendas começaram a deslanchar. Foi aí que eu vi que para que eu tivesse sucesso, para que eu tivesse mais lucro, não era necessário estratégias mirabolantes, né? Estratégias complexas, onde a gente vai precisar de muitas pessoas para que a gente consiga resultados. Muito pelo contrário, né? Eu comecei a perceber que é o simples que a gente faz todos os dias, de maneira inteligente e com consistência de realizar todos os dias. É isso que vai trazer melhores resultados.
Gente, a gente está falando de ação. Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Se tem algumas pessoas aqui que já revendem, pensa aqui comigo, né? Às vezes a gente olha para os nossos resultados, né? Mas você está olhando para as suas ações? Está olhando para tudo que você está fazendo, né? A gente precisa demandar uma energia para que isso aconteça. A gente está falando de um negócio aqui que a gente não vai precisar se sacrificar tanto assim, mas a gente precisa agir de maneira inteligente, realizar ações de maneira inteligente para que a gente consiga ter resultados. E precisa fazer. A ação é o fazer. O fazer é muito importante. Né? Essa aula que eu estou trazendo aqui para vocês, não adianta nada vocês saírem daqui e vocês não fazerem. Porque se vocês não fizerem, vocês não vão ter resultado. Tá? Então não adianta nada vocês virem para cá, anotar tudo, botar aí no papel e não fazer. Então é necessária ação, é necessário que faça, é necessário que você pense como que você vai fazer e é necessário que você tenha constância, porque pode ser que tenha dias que você não vai colher o resultado que você desejava ali naquele dia. Mas no dia seguinte, já que você não conseguiu, você vai colocar ali, né, uma força maior, né? Você vai se esforçar um pouco mais para você conseguir conquistar aquele resultado que você se comprometeu a fazer. Tá? Mas precisa de constância. Então, o dia que você tem aquele resultado muito maior do que você desejava, nossa, bacana, legal, mas não é por isso que no outro dia você vai deixar de fazer o que precisa ser feito. A gente precisa fazer, né, ações, pequenas ações todos os dias, manter essa constância para que a gente tenha resultados. Então, ó, isso daqui vale ouro. Planejar de 1 a 3 ações de venda por semana. De 1 a 3 ações de vendas. Se você já começou a acompanhar a gente lá no Instagram, você já começou a perceber que a gente tem ações de venda, né, semana toda. A gente não para, é o tempo inteiro com ações de vendas, porque a gente precisa ter, a gente precisa dar motivos para que os nossos clientes queiram comprar da gente. Eu vou falar um pouquinho aqui algumas ações que você pode ter. Então, a gente precisa ter essas ações. E olha só, a gente preparou um planner, né? A gente deixou esse planner já disponível. Vini, você consegue colocar o link aqui para nós? Então, o Vini, ele vai disponibilizar esse planner aqui, né, no nosso chat, o link. Você vai clicar, você vai fazer o download desse planner aqui, para que você, né, logo depois aqui dessa aula, você planeje as suas ações, para que você tenha as suas metas. Obrigada. O Vini colocou em PDF aqui no chat, tá? Então, é só vocês baixarem, fazerem um download desse documento. É um documento onde a gente deixou ali, né, os principais indicadores que a gente tem que olhar para o nosso negócio todo dia, toda hora. Olhar o tempo inteiro. Ver se a gente está executando, ver se a gente está cumprindo, para que a gente tenha os resultados, tá? Então, esses indicadores que tem aí no Planner, eles são de extrema importância. Aqui um exemplo de uma ação que a gente pode fazer, né? Fazer uma ação de aquisição de novos clientes no WhatsApp, né? O que é essa ação? É enviar um texto junto com uma imagem que desperte o desejo, desperte o interesse. Gente, vocês viram? Né? Teve algumas pessoas que já estavam aqui comigo no início da aula e fizeram o teste, né, de postar nas suas redes sociais, publicar nas suas redes sociais, que estavam começando a revender semijoias para poder ver qual que era o interesse das pessoas. Né? Tá até aqui no chat, você pode ir lá olhar. Né? Teve pessoas aí que fizeram esse teste e tiveram resultados muito positivos. Né? Então, um texto persuasivo, um texto, né, que é um texto que vai despertar a atenção do seu cliente, que vai despertar o interesse dele, nem que seja para ele interagir. E uma imagem bonita, né, é o que vai despertar o interesse e o desejo do seu cliente para poder comprar de você. Então, você vai fazer isso, um texto, uma imagem, e você vai enviar para 50 pessoas em 5 dias. Gente, é muito pouco, é assim, ó, é 10 por dia. Seleciona aí dos seus contatos,
tenho certeza que você tem essa quantidade de contatos aí, né? Pelo menos 10 pessoas por dia, 10 mulheres, aí você vai selecionar e você vai estar enviando. O exemplo 2, convidar 10 amigas para um café de lançamento, né? Um jantar, mostrar novidades, montar looks, fazer isso uma vez por mês. Isso vai te gerar muitas vendas. Né? Eu ainda faço isso porque as minhas amigas me pedem. Às vezes eu faço um jantar aqui na Oh My Gold, logo depois eu subo com as minhas amigas para a sala de mídias, onde eu tenho os produtos ali, elas mesmas vão experimentando, eu vou ajudando elas a escolherem, vou montando um mix para elas. Gente, um jantar, com 4, no máximo 5 amigas que vêm aqui, eu vendo assim numa noite 600, 800, R$1.000. Num jantar, num único jantar, eu consigo fazer isso. Não é impossível. Eu queria saber aqui, quem que gostaria de receber uma lista de ações inteligentes com scripts poderosos prontos já, só para você realizar mais vendas, tá? Então aqui, ó, esse daqui, o exemplo 1, o exemplo 2, eles servem para a gente estar se organizando, colocando lá no Planner, tá? Então daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, né? Essa lista de ações inteligentes, que são ações testadas já por nós, que a gente sabe que dá resultado. Bom, agora vamos falar como vender semijoias de maneira simples, de maneira descomplicada, né, para que você tenha lucro sem precisar, né, de estratégias mirabolantes, sem precisar, né, daquele esforço enorme e que você ainda assim consiga ter resultado. A gente pode vender de forma presencial e de forma online. Essas são as duas maneiras mais simples e rápidas para se começar a vender. Então, a gente tem que planejar as nossas ações, igual eu acabei de trazer aqui para vocês, planejar as ações de vendas nesses canais para que a gente consiga atingir mais públicos. Aqui são alguns tópicos que a gente precisa ter muita atenção para a gente fazer vendas presencialmente. A primeira, seja a sua vitrine. Sempre use, saia de casa já com as joias. Gente, vocês nunca vão me ver fazendo um stories, vocês nunca, né, vão me ver se algum dia a gente voltar a ter um atendimento presencial, né, sem estar com uma maquiagem básica, pelo menos, né, e um mix. Vocês não vão me ver, não vão me ver. Eu posso, às vezes, até não estar com a unha feita ali, mas vocês não vão me ver com a unha descascada. Nunca na vida. Por quê? Porque, gente, a gente é a nossa vitrine, né? As mulheres, elas vão ver, elas vão desejar ser como você, elas vão desejar as joias que você está usando. Toda vez que nós fazíamos feira, adivinha quais eram os mixes que acabava primeiro? Aqueles assim, que, ó, esgotou. Eram os que eu estava usando, né? Ou então que uma das minhas vendedoras estava usando. Isso é muito poderoso, porque uma coisa é a cliente ela olhar ali na maleta, outra coisa é ela provar, ela experimentar, tá? Então, sempre preste muita atenção, né, em como você vai se vestir, saia preparada de casa para vender. Leve a sua maleta onde você for, né? Não deixe, se por acaso surgir alguma coisa que for te travar, não se esqueça das afirmações, das perguntas. Avise os seus contatos que você começou o seu negócio. Gente, isso é obrigatório. Você tem que fazer. Todas as pessoas precisam saber que você iniciou o seu negócio, porque a probabilidade da sua amiga indicar outra amiga, falar para outra, avisar uma prima, é muito maior se ela souber e muito menor se ela não souber. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, né, criar aí a nossa base de clientes. Então, essa ação de avisar, ela tem que ser feita, obrigatório. Agendar visitas onde você vai levar, né, para algumas amigas, você vai fazer, gostaria de, né, de estar indo levar as joias, né, você quer ver, tem um horário que você poderia me atender para eu poder mostrar para você, estou vendendo agora.
Então, agende as visitas, peça indicações. Isso é muito poderoso. Não deixem de fazer, né? Grandes marcas já estão apostando em indicações. E o quanto antes você começar, mais barato vai ser para poder conquistar clientes e mais rápido. Então, indicação é muito poderoso. Tem algumas marcas que até oferecem, indique e ganhe 10%. Né? Se a sua indicação comprar, você ganha 10% de desconto na sua próxima compra. Então, trabalhe com isso como uma ação também, tá? A indicação, ela é uma ação para você fazer. Ela não deixa de ser uma ação de vendas. Você precisa trabalhar com indicação. Convide amigas para chá da tarde, faça jantares, tá? Organize a sua apresentação de semijoias. Jamais você vai, né, abrir, eu passo até mal com isso, abrir um mostruário todo emaranhado de correntes, tudo bagunçado, onde as suas clientes elas não vão conseguir nem enxergar o que tem ali. Por quê? Porque, gente, você está trabalhando com um produto de valor agregado, você está trabalhando com um produto sofisticado, com acabamento de joia. Você não pode fazer isso. Quando você faz isso, a sua cliente ela vai ter uma sensação de ser uma bijuteria. Aí, quando você vai falar o preço para a sua cliente, ela vai achar aquele produto caro, porque às vezes ela não consegue nem ver o que tem no mostruário. Então, precisa estar organizado, precisa ser uma apresentação bonita. Vai até a Vivara, dá uma olhada até a Fundora, né? Se por acaso algum dia eles vão vir para poder te apresentar correntes todas embramadas, brincos, tudo bagunçado no mostruário. Isso nunca vai acontecer. Então, você precisa ter uma organização. Separar por banho, ou separar por mixes, separar por categoria, né? Você vai perceber, de acordo com o seu atendimento, qual que é a melhor organização na hora de você fazer as suas vendas. Eu prefiro separar por mixes, né? Inclusive tem vídeos lá também depois no nosso Reels. Mas eu prefiro separar por mixes porque eu ofereço um mix completo para minha cliente, tá? Se apresente como revendedora na academia, na igreja, no clube, no salão, em todas as suas redes sociais. Então, todo ponto de contato que você tem com pessoas, você vai, né, ligar o modo papagaio aí e vai começar a falar para todo mundo. Liga o modo papagaio e fala, olha, eu estou revendendo, tá? Estou vendendo joias. Eu gostaria de dar uma olhada. Tem alguma amiga que está precisando? Indica alguma amiga, né? Então, liga o modo papagaio e começa a avisar todo mundo que agora você é uma empreendedora e que você trabalha com venda de semijoias. Parceria com lojas e salões que oferecem produtos relacionados. Produtos relacionados e que tem uma clientela parecida com o que você quer atingir, tá? É um público que seja pagador de acordo com, né, o que você vai trabalhar. Então, assim, eu tenho um salão onde eu vou e ali tem diversas amigas, tem várias outras conhecidas que eu posso tornar minha cliente. Então, todo ponto que você tiver de contato com pessoas, você vai aproveitar para vender. Online, WhatsApp. E essa daqui são estratégias excelentes, principalmente para quem, né, não consegue sair muito de casa. Mas, gente, não descarte a presencial, tá? Comece também fazendo a presencial. Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A sua cliente ela vai ter contato diretamente ali com a semijoia. Mas o online e o WhatsApp a gente também não pode descartar, porque ele também é muito poderoso. Esses dois juntos, né, eles trazem um resultado muito mais rápido. Então, como que eu vou fazer, né, no atendimento do WhatsApp? Você precisa ser atenciosa, você precisa cuidar das suas clientes, você precisa se relacionar. Você precisa enviar novidades para seus contatos. E aqui eu estou partindo do pressuposto que para toda venda que você fez, você já pegou o contato, já fez o cadastro, certo? Se tem alguém aqui que está revendendo, começou a revender e não está cadastrando seus clientes, não está pegando o WhatsApp, não está pegando a data de aniversário, não está criando ali uma descrição do que a pessoa mais gosta, do que ela deseja, né? Olha, comece a partir de agora, né? Não conseguiu fazer? Se a pessoa vier comprar de novo, tem uma oportunidade, vocês não podem deixar de cadastrar
todos os seus clientes. Tá? Isso é obrigatório para que o seu negócio dê certo. E eu vou falar um pouquinho também sobre isso, um pouquinho mais, para vocês entenderem melhor por que é tão importante. Criar uma lista de transmissão. Você já vai criar uma lista de transmissão para que você envie as novidades, né? Envie quando você for fazer as suas ações de vendas. Envie esses scripts semanais, esses scripts poderosos, né? Onde a gente vai enviar textos que despertam a atenção, o desejo, junto com imagens, junto com vídeos, né? Fazendo alguma oferta. Post de fotos nos status, nos stories, todos os dias, né? Hoje em dia, o Facebook e o Instagram eles estão vinculados, tem o Meta Business, você consegue programar, então se você não tem tempo, você consegue deixar programado alguns ali, né, todos os dias, para que esteja sempre alcançando novas pessoas. Faça chamada de vídeos, para você ter atendimento mais personalizado, tá? Aqui, lembra que eu falei? Faz o cadastro, põe a descrição, atendimento personalizado. Não adianta, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não adianta você oferecer um sapato de salto, né, para uma pessoa que ela não usa e ela é esportista e a maior parte do tempo ela gosta de tênis, né? Qual é a chance dessa pessoa querer comprar aquele produto? É muito baixa. Então, quando você está fazendo o seu atendimento e você já vai conseguindo entender do que mais a sua cliente gosta, né, o que mais ela procura, qual que é o estilo dela, a gente já vai deixando algumas descrições salvas para quando a gente for lançar uma coleção, né, fazer, né, oferecer algo para ela, a gente ofereça algo assertivo, direcionado. Né? Se minha cliente ela gosta de joias delicadas, ela gosta de joias mais clássicas, eu vou lá e ofereço um mix clássico para ela, a chance dela comprar é muito maior do que se eu oferecer, por exemplo, uma correntaria pesada. Que oferecer uma correntaria assim para ela não é o estilo dela, não é o que ela gosta, entendeu? Então, esse atendimento personalizado ele serve para isso. E isso é uma força muito maior, né, que você vai conseguir ter com relação a grandes empresas. Né? Quem é menor consegue fazer esse atendimento mais personalizado. Quem é muito grande não consegue fazer esse atendimento personalizado mais. Então, isso é uma força que você tem e você deve usá-la a seu favor. Pagamento digital. Cartão de crédito e Pix. Você não precisa de maquininha para você começar, você não precisa ter esse custo. Existem plataformas de pagamento, aqui nós usamos a Yapay. Existem plataformas de pagamento e a gente, né, gera links, envia dentro do WhatsApp. O Pix, né, é muito fácil. Eu sei que nem todas as clientes elas vão ter dinheiro para pagamento à vista. A gente precisa ter, né, essa opção de pagamento. Mas existem infinitas possibilidades. A gente está na IAP porque foi ela que nos ofereceu uma melhor taxa. Tá? Mas existem infinitas outras. Provavelmente você vai encontrar uma aí que vai ser a melhor para o seu negócio. Nunca venda fiado. Não, nem comece, tá? Nem comece essa venda fiada, porque depois você vai ter uma certa dificuldade de parar de vender fiado, né? Às vezes a pessoa ela vai atrasa um dia, atrasa outro. Você tem que ter uma rotina onde você vai ter que lembrar de cobrar as pessoas. Então já começa, né? Já começa certo, já começa tendo opções de pagamento por cartão de crédito para que a pessoa não, né, não venha tentar comprar de você fiado, porque às vezes ela atrasa um dia, atrasa dois, às vezes aquele pagamento que ela atrasou em te pagar era aquele dia que você ia aproveitar para poder comprar durante o lançamento, né? Era o dinheiro que você ia fazer a sua reposição, você acaba não tendo. Então, evite isso desde o começo. Divulgue fotos no seu WhatsApp e nas suas redes sociais, tá? Junto com aqueles scripts poderosos ali que a gente falou. Tenha metas. Gente, depois que a gente começou a colocar metas, e olha, a gente trabalhou por um bom tempo sem metas, a gente conseguiu crescer, mas depois que a gente implantou o sistema de metas, foi aí que a gente conseguiu ter uma visão diferente do que nós estávamos buscando, tá? A meta, ela é um diferencial muito grande de quem tem resultado e de quem não tem.
ela é um diferencial muito, muito grande. Por quê? Porque a meta, ela direciona a gente, né? Você tendo uma meta, você vai saber exatamente o que você tem que realizar por dia, o que você tem que realizar na semana e o que você tem que realizar no mês para você conquistar o que você quer, né? Por exemplo, eu quero vender 5 mil reais por mês. É a minha meta. Então, você vai pegar esses 5 mil reais e você vai dividir ele na semana e depois você vai dividir ele por dia. Para você saber, né? Porque, gente, o resultado final, ele é feito de pequenas ações, lembra? Pequenas ações todos os dias constroem o nosso resultado final. Então, se você não souber, se você for deixando, você não buscar, né, todos os dias aquele resultado, se você não perseguir o resultado todos os dias, quando você vê, acabou o mês e você não conquistou. Então, tenha metas claras, tenha metas específicas, tá? E aqui é uma pergunta. Você já vendeu hoje? É isso, a vendedora é acordar e dormir todos os dias pensando em vender. Todos os dias. Faz parte da nossa rotina. Nós vamos falar agora sobre o ciclo de compra das semijoias, né? O ciclo da revenda. Então, primeiro a gente faz as compras, depois nós temos que preparar, para quem já começou, para quem já está revendendo, já conhece um pouco disso, né? E depois nós vamos vender. E dentro, né, de cada ciclo desse daqui, existem, né, algumas especificações importantes da gente comentar. Na hora de comprar, a primeira etapa, o que é importante? É importante você escolher um fornecedor sério, um fornecedor que vai te oferecer joias vendáveis, de qualidade, que tenha políticas de atacado, né, que vai ser bom para ambos os lados, e que te dê o suporte de pós-venda, porque isso daqui é primordial. Tá? Você vai precisar checar as informações sobre a empresa antes de você iniciar. Tá? Você precisa fazer isso, você vai ter que ir lá, ter que buscar informações antes de você iniciar. Aqui a Omega Gold tem 7 anos de mercado. A gente fornece semijoias no atacado com 1 ano de garantia. Você conta com excelente suporte, né, lá dentro do WhatsApp. Então, as meninas, elas são consultoras, elas tiram dúvidas, elas ajudam você, né, com informações na hora de você vender, com conteúdos. A gente produz conteúdos lá dentro do Instagram para poder te ajudar com as vendas. Então, elas te orientam e te ajudam, inclusive, a escolher as melhores joias para o seu negócio. Isso daqui é fundamental. E também todo aquele suporte, caso venha, né, até algum problema, caso venha até alguma dúvida. Então, esse é a primeira etapa. O Vini, acho que ele está dando uma puladinha aqui. Ele pulou a segunda etapa. Deixa eu ver aqui se ele vai. Acho que não, certinho. Bom, pessoal, vamos para uma dica de ouro, que é uma dica aqui na hora de fazer as compras, tá? E eu sei que tem muitas pessoas que não fazem isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que elas não têm essa atenção para a hora de comprar, né? Isso pode ser um erro grande. Então, você precisa ter essa atenção, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Se você está começando, ou se você já revende, e você tem um orçamento, aonde que você vai investir o seu orçamento? Você tem que investir naquilo que mais vende, para que você consiga ter um retorno mais rápido, certo? Quais são as categorias que mais vendem? Gente, a gente tem muitas categorias lá dentro da nossa loja virtual. Mas as categorias que mais vendem são brincos e colares. Tá? Então, o seu orçamento, ele vai ter que ser diluído, né, em brincos e colares. Aqui nós temos, né, alguns percentuais que nos ajudam a diluir o nosso orçamento com mais clareza. Por exemplo, brincos. Nós colocamos aqui que é importante que você separe 40% desse valor, né, para brincos. Colares, mais 40% para colares, porque são as categorias que mais vendem, tá? Pulseiras, 20%. A gente tem outras categorias. Nós temos categorias como anéis, nós temos categorias de piercing de perfuração. Os piercings fakes, tá? Você pode até introduzir ele aqui nessa categoria de brincos, porque ele tem um volume muito bacana também de vendas, ele é
excelente para arrematar mix de brincos, né, e aumentar o seu ticket de vendas. Então, os piercings fakes, ele até entra aqui, mas os piercings de perfuração é algo que você também vai investir posteriormente. E anéis, tornozeleiras, isso você vai começar a investir depois, tá? Depois que você já estiver revendendo, depois que os seus clientes já começarem a trazer para vocês o que ela quer. Então, ela vai comprar um mix com você e na semana seguinte ela vai falar, não, olha, eu comprei um mix com você, mas agora eu estou buscando por um anel para poder combinar. Então, você já vai mais assertiva, porque os anéis, eles têm grade de numeração. Então, a gente só indica trabalhar com anéis, né, as pessoas que já estão há um pouco mais de tempo, que já começaram a formar a sua clientela. Por quê? Para que você seja assertiva, para que você não invista em algo que não, né, te traga retorno ali imediato. Você precisa de retorno imediato. Então, os anéis, a gente vai começar a trabalhar com eles um pouquinho mais para frente. Tá? E olha só, se você tem dúvidas, tá, tudo bem, eu vou investir 40% em brincos, mas eu não tenho a menor noção de quais brincos eu vou escolher. Aqui na Oh My Gold você vai contar com a nossa consultoria, a consultoria que eu falei para vocês que nós temos lá dentro do nosso WhatsApp, a consultoria personalizada, né? As meninas elas vão fazer algumas perguntas, elas vão identificar qual o estilo de cliente que você quer vender, qual o estilo de cliente que você quer para o seu negócio, e a partir disso a gente vai selecionar aquelas joias que são as mais vendidas, né? Para que você tenha aí um retorno de investimento muito mais rápido. E também elas vão tirar todas as suas dúvidas sobre revendas. Esse atendimento ele acontece lá através do nosso WhatsApp. Segredo para você lucrar com semijoias. Olha só. Comprar bem e oferecer as joias que as pessoas já querem. Tá? Essas são de vendas rápidas. Existem algumas joias, né, que a gente nunca para de produzir. São joias que, independente de moda, independente de estação, essas joias elas vão sempre estar vendendo. Existem estilos diferentes, né? Tem essas joias do estilo clássico, tem essas joias para quem gosta de um estilo maior, mais robusto, tá? Mas tem algumas joias que a gente fala que elas são produtos estrela. São joias que eu trabalho desde o começo, desde quando a gente começou a fabricar. Eu fabrico essas joias, né? E elas sempre vendem, elas vendem rápido. Ela tem uma aceitação muito boa. Ó, quer um exemplo? Ó, até colocaram aqui, né? Pedi para a Marcela adicionar algumas fotos e ela colocou esse conjunto de gota. Gente, o conjunto de gota clássico, né? É algo que sempre vamos ter. Sempre vai ter pessoas buscando por esse tipo de produto. Então, não importa se você começa a vender ele hoje, se daqui 5 anos você vai estar vendendo esse mesmo produto. Ele é clássico. Então, esse produto é um excelente produto para investir. Você nunca vai precisar fazer promoção dele. Você vai conseguir manter a sua lucratividade, você não vai precisar fazer promoção, né? Então, esse é o tipo de produto que ele tem uma aceitação grande, ele vende rápido, você nunca precisa fazer promoção, né? Consequentemente, ele é o melhor investimento. Nós temos a fabricação própria, tá? Com design exclusivo. Então, durante muitos anos, a gente foi aprendendo, tá? Lá no comecinho a gente errou mesmo, a gente foi aprendendo quais são as características das joias que mais vendem, o que as joias que mais vendem, aquelas joias que emplacam, quais são as características que ela tem. Então, na hora que a gente vai produzir, a gente já vai pensando nisso, né? Qual que é o melhor custo-benefício? Aqui a gente gosta de entregar materiais e insumos de primeira linha, zircônias de primeira linha, banho de qualidade, acabamento de joia, né? Pedras de cristais de primeira linha, aquele design diferente que você não vai encontrar em outros lugares. Então, a gente vai fazendo isso pensando, né? Ainda assim pensando em ter um bom preço, para que você consiga vender mais rápido. Assim, já teve várias joias que assim, eu fiz, ficou muito bonita, mas às vezes o preço dela não ia encaixar
a gente, né, resolve não colocar em linha de produção. O preço ele tem que ficar dentro, aquele valor que a gente sabe que os nossos clientes vão ter facilidade em revender. Bom, comprar online, direto da fábrica, né? Como eu já disse antes, no horário que for mais conveniente para você. Isso é um excelente benefício. Então, às vezes, aí para quem estuda, para quem tem filhos, né, essa facilidade, ela ajuda demais. Agora nós vamos para a etapa 2. É a etapa de preparar as joias. Né? Nós vamos precificar as joias. Né? Não, eu sei que aqui existem muitas dúvidas nessa precificação, mas adiante nós vamos entrar aqui com mais detalhes nessa precificação, fiquem tranquilas. Né? Nós vamos organizar, logo depois que a gente precifica, a gente organiza, aqui você vai separar, né? Vai deixar o seu mostruário bonito, atraente, né? De acordo com o que você, né, vai percebendo aí, o que é mais fácil para poder fazer os atendimentos. Se você, né, for trabalhar com a maleta, ela já vem, né, os lugares certinhos para você colocar cada tipo, né, cada categoria de joia. Aí você separa dentro dessa categoria os estilos, separa as cores dos banhos, tá? Para poder ficar visualmente mais atrativo. Encartelar as joias. Né? Aqui no Oh My Gold, você vai receber as semi-joias em cartelas neutras, sem o logo, né? Para que você economize tempo, não fique gastando dinheiro, a gente ainda, né, deixa de gerar lixo aí para o meio ambiente. Mas eu sei que tem muitas que querem trabalhar com a sua marca própria, um incentivo, né? Que tem a nossa marca própria, é propulsora da nossa marca, faz a nossa marca chegar a mais pessoas, mas nesse primeiro momento, nesse começo, você não precisa se preocupar com isso, né? Nesse primeiro momento, você vai, né, focar realmente no que vai te trazer resultado, no que vai te trazer dinheiro, né? E isso acaba tomando um tempo, né? Sair, procurar cartelas, cotar, então você não precisa se preocupar, você vai receber as joias já em cartelinhas, tudo certinho, só para você, né, colocar aí, fazer a sua precificação, organizar e já começar a vender. Você vai planejar, né, as ações inteligentes da semana lá no Planner, que está disponível aqui, né, no nosso chat. Então, você vai lá, vai usar esse Planner aí para você já deixar tudo planejadinho. Vai estabelecer as suas metas e vai começar a divulgação nas redes sociais. Aqui na Oh My Gold você vai receber um material fotográfico pronto para você acelerar as suas vendas. Então, assim, a gente sabe, a gente faz aqui, a gente sabe o quanto que toma de tempo preparar os mixes, pensar no cenário, né, no tema da coleção, montar, fotografar, isso leva um tempo, né? Isso exige uma energia nossa. E a gente sabe que tem algumas aqui que trabalham, né? Tem um outro trabalho e vai revender, às vezes não vai ter tempo, porque às vezes vai precisar de uma luz aí para poder estar fazendo, a gente vai entregar isso pronto. Aqui a gente entrega pronto. Você não precisa se preocupar com isso, tá? E a etapa 3, que é vender, como nós já havíamos falado lá, foco total no cliente, né? No que o cliente quer, no que o cliente precisa, né? Conseguir resolver o problema do nosso cliente, fazer aquele atendimento personalizado, lembrando do que o nosso cliente gosta, né? Oferecer para ele que realmente ele está precisando, que ele está buscando, né? Não tentar ficar empurrando nada aí para o nosso... Não significa que você não vai oferecer. Oferecer é diferente de empurrar, né? Você deve sempre oferecer. Oferecer é algo bom para se fazer, não empurrar. Fazer o fechamento de vendas, né, de acordo com o que a gente conversou lá em cima, e daí o recebimento. Lembrando que não devemos fazer vendas fiadas. Nós não devemos nem começar a fazer vendas fiadas, para que isso não vire um problema para o nosso negócio. Gente, um erro muito comum. Muito comum. Se você está fazendo isso agora, você vai parar de fazer. E se você vai começar, né, comece certinho, que é misturar o dinheiro das vendas com o dinheiro pessoal. Você não deve misturar o dinheiro das suas vendas, o dinheiro do seu negócio com o dinheiro pessoal.
abra uma conta online, né? A gente tem tantos bancos com tanta facilidade, abra uma conta separada para você usar o dinheiro para fazer as compras, para você usar para poder fazer recebimento. Há um tempo atrás eu estava no meu Pilates, comecei a conversar com uma pessoa, né, que estava lá, não estava no meu horário, então não tinha tido contato ainda com essa pessoa. E ela falou que ela vendia personalizados, e ela vendia muito. E daí ela parou de vender. E daí eu perguntei para ela, falei, nossa, mas se você tinha uma aceitação tão boa assim do seu produto, né, o que fez você resolver parar? Né? Ela falou, eu não separava, sabe? Eu não separava. Eu sei que o meu produto, ele dava dinheiro porque eu ia lá, eu sabia quanto que eu vendia e eu sabia o quanto que eu tinha que pagar no meu fornecedor. Né? Eu sabia os números. Então, eu sabia que a diferença que tinha ali provavelmente era o meu lucro, mas eu nunca separei o meu dinheiro pessoal. Então, eu acabava gastando. Quantas vezes eu fui no mercado e daí acabei usando dinheiro para mercado, as coisas, eu acabava tendo que pedir dinheiro para o meu marido para poder pagar o meu fornecedor. E daí ele mesmo ficou falando, eu acho que isso não vai dar certo, é melhor separar, eu acabei parando. Mas daí depois, eu analisando de uma outra forma, eu vi que, na verdade, o meu erro maior era misturar o dinheiro. Então, comece certo já, né? Não cometa esse erro, para que você consiga ver, né, a lucratividade no seu negócio, para que você consiga ter controle do seu negócio. Bom, chegamos aqui então, finalmente, né, na parte onde estão todos ansiosos, né, todos querendo aí saber, legal, muito boa todas essas informações, né, já anotei tudo aqui que eu vou precisar fazer, mas eu quero saber realmente como que eu vou faturar de 5 a 10 mil reais por mês com semijoias, porque eu sei que tem algumas aqui que também já começaram a revender, estão pensando aí, né, em tudo isso, como que vai fazer isso acontecer de verdade. E olha só, eu vou falar para vocês de maneira simples, específica, tá? Para quem entrou aqui depois na nossa aula, porque teve bastante pessoas que entraram um pouquinho depois. Tudo que você tiver de dúvida, né, você pode ir colocando aqui no chat, ou você pode ir anotando para que depois a gente abra a câmera, a gente converse, a gente tire as suas dúvidas, tá? Então, a gente vai ter um momento para isso, mas para que você tire as suas dúvidas, você precisa anotar, você precisa colocar aqui no chat para mim, tá? Para que a gente converse sobre isso depois. Combinado? Pessoal, vamos lá. Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês que vocês estão diante de uma grande oportunidade. Diante de uma grande oportunidade. Até porque eu passei aqui para vocês muitas informações, né, que eu precisava lá no começo que eu não tive. Eu não tive essa orientação, não tinha ninguém para me orientar. Eu comecei do absoluto zero, sem nenhuma orientação, eu fui aprendendo tudo na prática. Então, eu demorei mais para poder conquistar resultados. Né? Eu aprendi isso na pele. Então, isso daqui já é um caminho muito encurtado para vocês conquistarem os seus resultados, certo? Olha só. O primeiro ponto para que você consiga faturar de 5 a 10 mil reais por mês com a venda de joias é você precificar corretamente, tá? A margem de lucro que nós indicamos é de 150 a 300%. Por que 150? 150 é uma margem mínima. É uma margem que a gente entende que você vai precificar o seu produto e que você vai conseguir ter um retorno sobre isso, que você olhe, né, para o seu negócio e você veja que ele é um negócio rentável. Tá? Você, depois, precificando com essa margem mínima, você vai conseguir fazer as suas retiradas, você vai conseguir reinvestir. Se você precificar muito abaixo disso, lembra que eu falei do consignado? Eu tinha que fazer um esforço muito maior para poder conseguir ter resultados? É isso. Então, se a gente, né, não olhar para essa margem mínima, ter uma atenção com ela, acontece isso. A 300%. Eu tenho clientes que trabalham com essa margem, 300%. E ela é maravilhosa. Essas clientes, elas conseguem gerar um valor muito grande
né, para as semijoias. É o mesmo produto. Óbvio, eu tenho produtos mais sofisticados aqui no nosso estoque, né? Às vezes essas clientes elas acabam trabalhando com esses produtos que são produtos que têm um valor agregado maior. Mas para ela trabalhar com essa margem de 300%, né, ela tem um tipo de público que é melhor comprador, que tem maior poder aquisitivo, né? Pode ser que tenha participantes aqui, alunas aqui hoje da aula, que tem esse tipo de público. Então, muito bacana, né? A gente consegue trabalhar aí com uma margem muito maior para esse tipo de público. Então, para eu poder atender, o que eu faço? Né? Eu vou ter esse atendimento personalizado, eu vou ter um cuidado muito maior com o atendimento, eu vou ter um cuidado maior com a embalagem, vou ter um cuidado enorme com a apresentação. É a mesma coisa que nós estivéssemos falando assim, ó, uma loja comum e uma boutique. Tá? Qual a diferença das duas? Muitas vezes elas oferecem um produto quase igual. Muitas vezes elas oferecem o mesmo produto. A diferença está no atendimento, a diferença está no relacionamento dela com as clientes, diferenciado, o que elas oferecem de benefício, né? E o que elas conseguem fazer de apresentação na hora da venda. Então, isso vai ter essa variação. Essa variação ela vai acontecer aí, entre o seu público e aquilo que você tem para oferecer para os seus clientes. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam, tá? Olha só. Uma joia, tá? O preço dela no atacado é R$40. Se eu aplicar essa margem mínima de 150%, eu vou vender essa semijoia a R$100. Tá? Então, até coloquei aqui para você, né, a psicologia do preço. Isso é muito importante também. Por que a gente vê tanto isso, né? As pessoas, elas trocam, né? 100 por R$99,90. Porque eu sei que tem muitas que falam, não, isso é besteira, R$99,90 não, as pessoas sabem que é R$100. Sabem. Mas quando elas batem o olho, elas olham para aquilo, elas têm a sensação de ser muito mais barato do que R$100, tá? Então, essa psicologia do preço aqui, ela é muito legal. Vocês podem anotar isso daí para vocês trabalharem isso, porque é muito bacana. Outra coisa, deixar na etiqueta. Ou 3 de 33 e 33. Por quê? Porque vai ter algumas clientes suas que elas vão comprar um mix todo. Ela vai querer um mix todo. Às vezes, se ela olhar para o preço do mix à vista, ela fala, poxa, eu não tenho esse dinheiro. Mas olha só, uma parcela de R$33 por mês não vai me fazer falta. E é uma joia que eu estou querendo, eu vou comprar. Tá? Então, isso ajuda demais a tirar a objeção do seu cliente na hora da venda, eu não vou comprar porque não tem dinheiro. Isso ajuda demais. Tem que ter. Tem que ter. Tá? Se alguma dessas estratégias você não aplica, comece a aplicar a partir de hoje. Eu peguei um exemplo aqui, né, de uma joia, de um anel nosso, inclusive, com ele hoje. Esse anel aqui de serpente, ele é da nossa última coleção. O preço dele no atacado é R$28. Gente, R$28. Um anel cravejado, um anel com design diferenciado. Esse daqui, inclusive, ele é ajustável. Então, assim, ele tem uma aceitação na maior parte do público. A gente não tem aquela questão da grade de numeração. Uma joia com garantia, né, com acabamento fino de joia mesmo, sofisticado, por R$28. Se você aplicar a margem mínima nele, você vai vender esse anel a R$69,90. É um excelente preço, né, pela joia que ele é. É um excelente preço. Sua cliente, ela vai ter essa percepção, que é um excelente preço. Com a venda desse único anel, você vai ter um lucro de R$41,90. Vocês conseguem perceber, né, como que o tamanho da oportunidade da gente trabalhar com semijoias? Por que eu escolhi trabalhar com semijoias? É justamente por isso, porque é uma oportunidade incrível da gente conseguir fazer lucro, né, de forma rápida, de forma simples. É um produto de desejo. Investimento é o segundo que nós vamos falar, é um investimento.
Para que você possa faturar ao menos R$ 5.000 por mês, você precisa fazer um investimento, né? Utilizando aquela margem que eu falei lá para vocês no comecinho, é necessário você investir pelo menos R$ 2.000. Porque, gente, a gente não pode esquecer lá da nossa meta. Não tem como eu vender R$ 5.000 se eu não tiver R$ 5.000 em estoque, certo? Então, isso daqui também é algo que a gente precisa estar atento, precisa estar olhando. Ah, eu quero vender R$ 10.000, só que eu não tenho R$ 10.000 em estoque. Então, não tem como. Então, para que você possa faturar pelo menos R$ 5.000 por mês, né? Se você precificar naquela margem mínima, é necessário que você invista pelo menos R$ 2.000. Aqui na Oh My Gold é aproximadamente 80 joias, tá? Eu gosto de colocar assim para que vocês tenham uma noção, né? A gente tem um preço médio, óbvio que tem variação, né? Tem joias que são de valor agregado maior, outras menor, mas em média aproximadamente são 80 joias, né? Então aqui tem um exemplo de uma conta para que você entenda. Um investimento de R$ 2.000, que é o custo do semi-joia, vezes 2,5. 2,5 é essa margem de 150% que a gente vai aplicar sobre o custo do produto, tá? É igual a um valor de estoque de R$ 5.000 de venda, valor de venda. Por que R$ 5.000? Por que a gente falou 80 joias? Porque é um valor suficiente para você encher uma maleta, né? Não tem nada, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu já passei por uma experiência uma vez de a gente chegar, né, numa loja que às vezes está com pouquíssimas opções, a gente tem a sensação de que às vezes até tem alguma coisa boa ali, mas de que não consegue nos atender, né? É ruim a gente estar num lugar onde tem poucas opções, entendeu? Então, para que você comece a revender, você precisa ter uma maleta onde você vai chegar, vai apresentar, vai abrir essa maleta, as seus clientes vão ver opções, elas vão sentir desejo, você vai poder montar alguns mixes com ela. Então, por isso que é importante, né, a gente ter um estoque mínimo, um estoque bacana para a gente começar a ter opções para poder oferecer. Sobre vendas, pessoal, olha só, no Brasil, em média, cada mulher, ela leva de 2 a 3 joias por conta. É muito difícil a cliente que ela vai comprar uma joia só, tá? É muito, muito difícil. Principalmente se você seguir essa estratégia aqui abaixo que eu vou falar para você agora. O valor médio, né, por venda, ela vai entre R$ 125 a R$ 189. Tá? A gente fez isso baseado no custo médio das joias aqui da Oh My Gold. Por quê? Porque a gente está sempre oferecendo, né, um mix. Então, essa daqui é uma tática que a gente já usa há muito tempo. Lembra que eu falei para vocês da feira, né, de como eu fazia nas feiras? Eu estava sempre com mix, eu estava sempre oferecendo mais de um produto, porque as clientes, elas querem coisas práticas, rápidas. Algumas têm muita dificuldade em conseguir combinar as joias, principalmente se você está vendendo pela internet. Se você está vendendo pela internet, tá? A melhor coisa que você tem para poder fazer é publicar, né, aí no seu Instagram, enviar pelo seu WhatsApp, como que ficaria composições de peças. Porque a sua cliente, ela vai se sentir muito mais segura em comprar algo que ela já está vendo que combina e deu certo e ficou bonito. Isso vai gerar desejo. Ninguém, né, a maior parte das clientes não quer ficar perdendo tempo em ter que ficar selecionando, principalmente se está à distância. Então, você tem que entregar isso pronto para a sua cliente, né? Depois que a gente começou a entender o poder que era oferecer esses mixes prontos para as nossas clientes, a gente começou a vender muito mais. Isso eleva o ticket médio. Imagina que você tem um encontro com as suas amigas, tá? Ali, você tem a oportunidade de realizar 3 vendas, são 3 amigas. Você pode oferecer somente um brinco para cada uma e fazer, né, faturar ali o valor de um brinco somente para cada pessoa.
Ou você tem a oportunidade de oferecer um mix pronto, um conjunto, onde ela vai, né, ter a certeza de que ela fez uma composição de peças que vai combinar, que vai deixar ela estilosa, né, que não tem erro, porque às vezes elas se sentem muito inseguras em fazer essas combinações. Então, ela vai sair dali muito mais segura, ela vai comprar um valor muito maior com você. Então, ou você, né, venderia uma única peça para cada, ou você aumenta seu ticket ali e vende um mix para cada uma. No final de uma semana, a diferença de você vender uma peça para cada e você vender um mix para cada uma. No final de um mês, né, quanta diferença isso faz? Até hoje a gente trabalha com mix prontos, tá? E tem uma categoria lá dentro da nossa loja virtual, onde a gente só oferece mix prontos. A gente fica o tempo inteiro, né, em lançamentos, né, e quando a gente faz reposições, a gente vai lá, faz composições novas. Os mixes que eu falo são as composições, tá? De joias, sejam, aqui tem alguns exemplos para vocês. Essas composições que a gente faz, tá? E isso daqui também é algo que leva bastante tempo para poder criar, tá? Essas composições levam bastante tempo. E você não precisa também se preocupar com isso, porque a gente já faz, a gente já entrega pronto. Você consegue pensar lá na frente, pensar só em vender, pensar em aumentar o seu ticket médio. Número de vendas que você precisa fazer para faturar R$5.000. Isso aqui vai te ajudar na sua meta. Por quê? Porque para quem já está vendendo e não tem metas, né, você sabe mais ou menos aí um valor de venda. Você pode colocar, né, uma meta de valor de vendas, né? Ah, eu quero faturar R$5.000 por mês. Mas para quem está iniciando, às vezes você consegue colocar assim, né, a meta de fazer uma venda por dia. E para você faturar R$5.000, em média, é necessário apenas 30 vendas, tá? 30 vendas para você alcançar a marca de R$5.000 por mês. Ou seja, em 30 dias, você vai transformar o seu investimento de R$2.000 em R$5.000 e fica com 3 no seu bolso, fazendo apenas uma única venda por dia. Lembre-se que, né, a gente vai ter ações, né, de vendas, a gente vai praticar ações de vendas e às vezes a gente vai conseguir fazer um volume muito maior, né, porque pode acontecer de um dia ou outro a gente não conseguir realizar uma venda, mas a gente tendo ações de vendas, a gente tendo esse planejamento, vai ter dia que você vai conseguir fazer, né, um jantar e você vai conseguir fazer R$800.000 em vendas com um único jantar. Por isso que é bem importante ter as ações de venda. Então, né, com 30 vendas, uma única venda por dia, você consegue faturar R$5.000. Imagina quando você tiver uma base de clientes maior e você conseguir fazer 2 vendas por dia. É aí que você vai conseguir faturar R$10.000. Pessoal, uma única venda por dia, mesmo que você tenha pouco tempo, tá? Mesmo que você vai se dedicar alguns momentos para poder vender, para poder realizar essa uma venda por dia, tá? Nem que você vá distribuir em ações, né? Ações onde você vai fazer o maior volume de vendas, né, presencial, ou então através do WhatsApp, com uma ação em vendas, vai ter, às vezes, alguns dias que você vai fazer um maior volume. Mas, gente, uma venda por dia é algo muito alcançável, tá? É muito, muito alcançável, né? A gente precisa só ter as nossas ações, a gente precisa ter a nossa consistência, as nossas ações. A gente consegue alcançar, não é impossível.